Então, vamos. Para a gente compreender sobre a intuição, a gente vai dar uma caminhadazinha por essa parte que, algumas partes que eu falei que a gente já tem algum conhecimento a respeito, mas que é importante para que a gente possa compreender todo o contexto, certo? Então, vamos falar sobre a liberdade. Toda essa parte também é extraída lá do nosso livro Em Nome do Ser. E aí nós trouxemos, né, trechos que vão se complementar, tá? E não capítulos inteiros. E sobre a liberdade, falamos assim: o caminho da libertação é o da desconstrução das informações energéticas das memórias que nos escraviza, e por meio do estado de presença, e alcançando a percepção da essência divina, do eu superior, da consciência que representa Deus em nós, nos tornamos livres. Que memórias são essas? Nós somos feitos de memórias, né? Então, os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos comportamentos, eles são todos de memórias, feitos de memórias. As nossas células têm memórias, certo? E então, isso é um inconsciente coletivo. Enquanto a gente não busca o caminho da individuação, que é essa libertação, é esse deslocamento dos padrões do inconsciente coletivo, nós não podemos falar que somos livres, certo? E então, toda a nossa caminhada aqui, nossos encontros, nossos estudos, nossas pesquisas, é para trilhar esse caminho da libertação, para que sejamos livres, para que façamos a nossa individuação e então nossa intuição possa fluir, certo? E aí mais adiante a gente fala. Pensamos que somos livres e conscientes, mas ainda não somos. Somos indivíduos, mas todos sujeitos ao mesmo sistema operacional, até que queiramos adentrar no caminho do autoconhecimento, o caminho da individuação. Olha o que a gente estava falando, né, agora, pelo nosso próprio desenvolvimento, pelo encontro com a nossa essência para sermos únicos e plenos, ao mesmo tempo em que estaremos em sintonia com a energia cósmica da criação e transformação, sendo partícipes conscientes, ativos e atuantes no grande enredo universal. Isso porque, quando a gente chega nesse estágio, né, e aí nos referimos a quê? A sermos partícipes, conscientes, ativos e atuantes no grande enredo universal, é que, uma vez que nós somos um só com o universo, então, um só com Deus, né? A criação divina se opera através de nós. Quando se diz assim, o universo, não sei se vocês já viram, na ciência, né? Que fala que o universo está em constante expansão, é como se ele estivesse crescendo, né? Então, está em constante expansão. E como que ocorre essa expansão? É através de nós, da nossa expansão, através da expansão de tudo que forma esse todo, que é Deus, que é essa força cósmica. Então, se nós somos um com Ele, a nossa expansão, né, contribui, somos partícipes da expansão do universo. Então, a gente não pode simplesmente dizer eu não quero. Essa expansão ela é compulsória. E então a gente pode até ficar protelando a expansão da nossa consciência, mas mais dia menos dia nós seremos chamados, né, nessa forma compulsória para que ocorra essa expansão, porque nós somos o universo, certo? E então estaremos ativos e atuantes no grande enredo universal. E aí continua. Enquanto vamos atravessando o deserto da nossa alma, que é nesse processo do autoconhecimento, buscando nos descobrir enquanto essência cósmica que somos e realizarmos a transitória existência humana dentro de uma razão substancialmente divina, encontramos-nos em um íntimo desafio. Ou seja, fazer a distinção entre as determinações do ego, que é formado dessas memórias, né, e a formação da nossa consciência livre, a voz, entre aspas, do que representa Deus em nós. Aí a gente já começa a pensar na intuição. Se ela vem dessas memórias, isso vamos vendo mais adiante, né? Ou se ela vem de forma límpida, pura, o que é uma, o que é a outra. Vamos aprendendo a fazer essa distinção enquanto estamos nessa travessia do deserto da nossa alma, nessa prática do autoconhecimento, tá? E aí a gente continua.
Perceber intimamente a nossa divina essência requer que silenciemos a voz aturdida do ego, dos desejos imediatos, das necessidades que criamos, sem que, de fato, elas existam como uma necessidade a preencher a nossa existência de significado. Lembra que nós conversamos outro dia sobre as nossas reais necessidades, né? E então, nós temos desejos, e esses desejos são por causa de necessidades que nós acreditamos que temos, mas que não traz nenhum significado para a nossa existência, significado esse que nos traz essa expansão, porque não conhecemos as nossas necessidades reais. E é o autoconhecimento que vai trazer o conhecimento dessa necessidade real. E aí, então, a gente poder trabalhar com ela. E então, a intuição fluir para o que nós devemos realizar, certo? Eis, então, um desafio a ser trabalhado e seu resultado alcançado. Se estamos interligados ao universo e com ele somos um só, deverá existir um meio de comunicação sem ser aparente, uma comunicação sem os ruídos do ego. Porque a gente não se pergunta, meu Deus, como que eu vou sentir essa voz de Deus dentro de mim sem os ruídos do ego? Como é que eu vou silenciar o ego para que eu possa, né, sentir realmente essa voz em mim, né? Uma ligação límpida, clara e objetiva. Esse meio, ele existe. Ele perpassa as barreiras do ego que não são intransponíveis. A gente pensa que a gente não tem como vencer as barreiras do ego, mas a gente tem como e a gente pode conseguir, certo? Nossos rótulos existenciais do personagem, nossas definições, é que são elas as barreiras. Saiu aqui com S maiúsculo, foi sem querer, né? Erro de digitação, né? Porque, além de ir buscar todo o conteúdo no livro, ainda pego algumas partes para digitar. E aí aconteceu isso. Então, nossos rótulos existenciais do personagem, nossas definições, é que são elas as barreiras que nós mesmos criamos. Então, a gente vai aprender a lidar com esses rótulos, a lidar com essas definições, com os nossos conceitos, né? E galgar já passo a passo esse caminho da liberdade para que possa fluir essa ligação límpida entre o nosso Deus interno, né, e a nossa consciência, tá? E aí continua. Somente o querer puro e que se baseia numa razão existencial encontrada a partir de valores universais pela imortalidade do nosso espírito e pela interligação cósmica entre nós e o todo e o tudo que existe, é capaz de nos levar a perceber essa íntima voz. O que isso quer dizer? Que podemos, né, romper essas barreiras do nosso ego, a barreira dos rótulos que nós nos damos, né, a nós mesmos, eu sou isso, eu sou aquilo, as nossas crenças, as definições, né, do nosso personagem, né, nós só vamos conseguir romper essas barreiras através de uma mudança de paradigma, né? É preciso ter uma razão existencial para que a gente logre êxito no rompimento dessas barreiras, para que o ego silencie. Porque se a razão existencial não for a dos valores universais pela imortalidade do nosso espírito, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Por quê? Porque a barreira vai continuar. E a barreira só se rompe através da transformação dos valores e do significado que a gente dá à vida, certo? E qual seria, então, o meio por qual poderíamos resignificar nossas memórias e assumirmos uma nova forma de viver? E isso porque, falando das memórias, todos esses conceitos, tudo que formula o nosso personagem, todos esses rótulos são feitos de memórias. Nós acreditamos que somos únicos e não estamos sendo únicos. Veja que acaba que sonhamos os mesmos sonhos, almejamos os mesmos resultados, temos os mesmos desejos, as mesmas necessidades, né? Porque é tudo dentro de um padrão de memórias, tá?
Então, como nos libertarmos desta prisão de crenças que geram sentimentos, emoções e comportamentos? Qual o meio eficaz de nos tornarmos livres, conscientes e conscienciosos? O que vem a ser consciencioso é estar atuante, né, da consciência que nós já despertamos, que nós expandimos. E então, expandir a nossa consciência, e consciência é a compreensão, é ser consciencioso. Você está, por isso que nós tínhamos falado anteriormente, ser ativo e atuante, que é ser consciencioso. Então, é agir a partir dessa consciência. E então, para ser livre, né, tem que estar consciente e ser consciencioso, ser ativo, ser atuante nesse processo, viver a consciência que nós já falamos que temos, o que estamos trabalhando, certo? Então, que meio é esse que a gente pode, né, conseguir essa liberdade para que possamos, então, sentir, perceber esta interligação entre o universo e nós, né? É o chamado ponto neutro. Ponto este que não vai haver interferência do ego. Vamos começar a compreender isso agora, tá bom? O ponto neutro é o centro por meio do qual é transmitida uma informação energética que, percebida, transforma o sentimento, as emoções e o comportamento. Percebida, compreendida e então torná-la ativa aquela informação. Aí vai transformar o sentimento, vai transformar as nossas emoções e os nossos comportamentos, né? Transformando-os, transforma-se a realidade, a partir de onde a pessoa poderá viver, então, novas experiências. Por quê? Porque nós transformamos uma informação energética, uma vez que transformamos essa informação energética, né? Óbvio que vamos ter novas experiências e não mais naquele ciclo, naquele padrão que a gente até então tem vivido. Porque se vocês repararem bem, né, a gente vai vivendo, andando em círculos. Muda-se o cenário, muda-se as pessoas, mas as experiências são as mesmas. Por quê? Porque estamos com o mesmo padrão energético, o mesmo padrão de consciência, o mesmo padrão de crenças. E aí, na percepção de uma nova informação energética através desse ponto neutro, tá? Nós vamos ter essa transformação. Vamos mais adiante. O ego, para a gente compreender isso do ponto neutro, o ego é um sistema fechado. Ele resiste a qualquer abertura e sente-se o diretor da nossa existência. Não é isso? O que é o ego? O nosso eu menor. É a formação desse personagem, tá? Que é necessário, nós já sabemos disso, para que ele esteja à disposição do self, né? Mas não para ele dominar nossa existência, certo? No entanto, em todo local fechado há uma passagem secreta, né? E é a do universo divino que se comunica com o nosso espírito e ele, por sua vez, transfere a nossa consciência a informação e esta consciência que significa compreensão profunda, sendo elaborada, chama-se coração. Então, este ponto neutro se encontra em nosso coração. Vamos compreender isso? Vamos. O chakra cardíaco é a passagem secreta de Deus. A gente não fala, escute seu coração, né? Vamos compreender por quê. O chakra cardíaco é a passagem secreta de Deus. É por onde Deus se comunica conosco sem a interferência da mente, restando-nos perceber, então, a informação. O ponto neutro, ele é atemporal e imparcial, e por isso mesmo não se relaciona com as nossas memórias. O nosso ego se relaciona com as nossas memórias, o nosso coração não. E a gente vai compreender isso. As memórias são registros do passado, né? E informações imaginadas de futuro. E então não é atemporal.
A gente não vive de passado e não vive para o futuro. A gente não fala tanto que tem que estar no estado presente, né? E então, para sentir o coração, tem que estar no estado presente, né? E o ego, então, são pacotes de dados armazenados. São essas memórias. E aí a gente conduz a nossa vida, fazemos as nossas escolhas, tomamos as nossas decisões a partir dessas memórias. Ou seja, não somos criativos, tá? E criativos. Que o criativo é dessa interligação com o divino em nós, é o da criação, tá? Quando nos colocamos, então, em estados de presença e queremos sentir o que diz o nosso centro cardíaco, temos que, de antemão, e isso é muito importante para vocês guardarem aí na cabecinha de vocês, tá? Temos que, de antemão, saber de sua imparcialidade, né? Pois que esta imparcialidade poderá contrariar as vontades do ego. Então, a intuição, a voz que vem do coração, não vai satisfazer o nosso ego, porque ele é imparcial. Ele não vem de memórias, ela, né, a intuição, não vem de memórias, não vem de padrões. Ela é pura. Ela não é uma informação heterogênea, é homogênea. E então vai contrariar as vontades do nosso ego. E muitas vezes a gente acredita que está tendo uma intuição e não estamos tendo. É uma intuição do ego, que a gente também vai compreender isso, certo? As memórias não são imparciais, são padrões. Alguns equívocos acontecem quando o assunto é sentir o que diz o coração. Chamam essa voz de intuição. Já estamos até chamando, né? Mas não propriamente seja apenas uma intuição no sentido popular do termo. E a gente vai ver o porquê. Ah, mas essa vozinha lá no fundo do nosso coração não é a intuição? É a intuição. Nós estamos falando nisso, mas não nesse sentido, né, popular do termo, que se refere a tudo. A gente precisa fazer algumas diferenciações para que a gente possa compreender e se compreender, certo? E aí vem, o centro cardíaco tem duas funções: o da intuição prática e a do transmitir uma informação de transformação. Nossa, Angélica, agora você vai dar um nó na minha cabeça. Porque então são duas formas da intuição? Sim. Vamos ver primeiro a da intuição prática. Gente, vou precisar dar outro golinho de água aqui, rapidinho. A intuição prática diz respeito a uma resposta rápida, é um saldo, um insight, uma luz que surge repentinamente e automaticamente é transferida sua leitura para o cérebro, e a mente fará uma análise deste impulso. É um direcionamento urgente, uma informação dada em condições que envolve uma decisão prática. A exemplo disso é quando estamos prestes a sair, né, para determinado lugar e, de salto, sentimos-nos intuídos que não devemos ir, né? Dentre vários outros exemplos que você mesmo pode lembrar que já lhes aconteceu. Quando seguiu essa intuição, em seguida constatou que decidiu pelo melhor a ser feito. Não foi assim que aconteceu? Com certeza todo mundo lembra, já teve alguma experiência nesse tocante. A intuição prática envolve um comportamento, uma escolha entre opções apresentadas na realidade, ou seja, vou ou não vou, nesse exemplo que foi dado há pouco, né? Vou ou não vou. E então uma escolha, tá? Que se experimenta no momento. Tanto as intuições práticas como a transmissão de uma informação são imparciais e atemporais. Elas não acontecem no passado nem no futuro, mas somente no momento presente, que é onde devemos estar com a nossa consciência, participando ativamente do que estamos vivendo no agora. O universo é infinito. Nele não existe passado nem futuro. Tudo no universo é uma presença em estado atual, onde só se pode falar em presença absoluta quando nos encontramos nesse estado presente.
E então, essa intuição prática, para ficar bem mastigadinho, né? E depois, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, aí no final a gente vai conversar a respeito e tira essas dúvidas, tá bom? Então, essa intuição prática, né? Ela envolve um comportamento, como a gente tinha falado. E ela é para aquele momento, para a experiência daquele momento que nós estamos vivendo e que precisa ser tomada uma decisão logo, certo? E então, essa intuição prática, ela diz respeito também aos nossos instintos, porque os nossos instintos, eles são tão divinos quanto a da transmissão de uma informação, certo? E o que é que acontece? Os nossos instintos, por serem divinos, eles são a manutenção da nossa vida, como o instinto de sobrevivência mesmo. E então, no exemplo que a gente tinha dado, certo? Da intuição prática, quando, que já aconteceu com todos nós, e de última hora a gente desiste de ir para tal lugar, e depois a gente vê assim, que tomou uma decisão acertada, que não ia ser legal para a gente, ou que a gente teria algum aborrecimento, né? O que poderia até acontecer alguma coisa mais séria, né? Isso é um instinto de preservação da vida. E esse instinto de preservação da vida, ele é divino, porque a vida somos nós, a vida é o universo, e nós somos um só. Entende? E então, essa intuição chega nesse rompante, nesse insight, nesse salto que chega e nos leva a um impulso para uma tomada de decisão. E veja que então vem de uma forma límpida, de uma forma pura. Você não contextualiza, você não fica racionalizando, você não fica pensando, eu vou, não vou, vou, não vou. Veja aqui, quando o fato foi realmente assim, você decidiu logo e pronto. Você pode até ter tido aquela paradinha, aquele tempozinho, né? Mas você tomou uma decisão. E essa decisão, veja que não foi eivada de memórias. Eu não vou a tal lugar porque tenho medo que aconteça tal coisa. Eu não vou a tal lugar porque tais pessoas que vão, eu não me afinizo com tais pessoas. Isso não é essa intuição divina, esse instinto divino, essa proteção divina, porque vem evadas de memórias, tanto do consciente como do inconsciente. Vem com sentimentos e emoções já formulados. E a intuição, nesta passagem pelo nosso centro cardíaco, ela vem pura, ela não vem eivada de crenças, não vem eivada de memórias, certo? Compreendido até aí, então, a gente passa mais adiante. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Já falamos nessa essa frase justificando alguns atos impulsivos nossos, né? E não é a isso que se refere essa frase. A gente a coloca no lugar errado, né? Para justificar os nossos instintos primitivos, né? A nossa primitividade para justificar os impulsos do nosso ego, certo? E não para as razões realmente reais do nosso coração. Vamos ver sobre isso para a gente compreender. Aprendemos desde cedo que o cérebro é o causador de todas as informações e que partem dele essas informações para todo o nosso corpo físico. Mas sabemos bem que o pensamento não se origina no cérebro. O que o cérebro faz, né, é de enviar ao nosso corpo físico todas as sensações, né, que é parte da informação energética recebida, né? E então ele envia para o nosso corpo, para os nossos órgãos, as sensações pertinentes àquela informação, mas não a informação propriamente dita, porque não é ele que recebe a informação, né? O nosso cérebro, ele é um leitor do nosso espírito, da nossa mente, tá?
A própria ciência não confirma essa origem, que o quê? O pensamento se origina no nosso cérebro. O que se identifica são áreas do cérebro que são ativadas em decorrência de estímulos internos e externos, isto é, por meio dos nossos sentimentos e por meio do que recebemos, né, como ao vermos uma imagem, né, seja uma paisagem, um filme que assistimos, um poema que lemos, uma canção que ouvimos, a fala de uma pessoa direcionada a nós. E então o sentimento que nos causa, a emoção que nos causa diante disso, vai ativar áreas do nosso cérebro, como a gratidão, que ativa a área do nosso cérebro. E certas áreas do nosso cérebro, quando ativadas, então, vão produzir hormônios, certo? E aí se dá a transmissão para todo o nosso corpo físico. Essa é a atividade do nosso cérebro, e não de dar origem a sentimentos, às emoções e aos pensamentos. Não se origina nele, tá? Então, o que acontece aqui? Todos esses estímulos trazem uma informação energética que ressoa com nossos conteúdos internos. Então, nossa, que paisagem linda, que lindo. Isso ressoou com um conteúdo interno seu. E este encontro estimula em nosso cérebro a atividade e a emoção correspondente, que pode ser de amor, medo, raiva, ansiedade. Então, cada sentimento, cada emoção tem sua área respectiva em nosso cérebro, que vai que vai ser ativado, certo? Tudo causado pelas memórias. Até então, né? Porque agora a gente está aprendendo a caminhar passo a passo, né? Nesse processo da libertação do nosso ser. E então, até então, esses sentimentos, essas emoções, tudo causado pelas nossas memórias, né? E aí, eu falando, e está aqui na frase seguinte: até então, tínhamos a mente como a única provedora da nossa realidade psíquica e física. Pensamos, sentimos, realizamos. Até que estudos e pesquisas mais recentes apontam e nos chamam a atenção às informações do nosso coração. Nós vimos até então, já estudamos outras vezes o que falamos há pouco, que o nosso cérebro é um leitor do nosso espírito, da nossa mente. E agora, estudos recentes vêm trazendo informações sobre o nosso coração, que a gente vai ver a diferençazinha, certo? Vamos lá adiante. Tais pesquisas afirmam que o nosso cérebro e o nosso coração se comunicam e que o coração apresenta uma rede de cerca de 40 mil neurônios que lhe é própria e tem uma soma de mais da metade de sua capacidade de células nervosas, além de ser ele que garante o nosso equilíbrio físico e emocional. O coração atua de forma independente, ou seja, ele não precisa basicamente ser estimulado pelo cérebro, podendo assim pensar e tomar decisões por ele mesmo. Não é interessante isso? Ou seja, o nosso coração, a gente pode dizer assim, é um cérebro também, como o nosso intestino. Já viram essa informação? Dos neurônios também que há em nosso intestino? Então, o nosso coração atua independente do nosso cérebro. Não é interessante isso? Sendo toda a informação uma energia, e a energia se espalha em forma de ondas eletromagnéticas, a capacidade de independência do coração lhe garante uma expansão eletromagnética aproximadamente, de acordo com as pesquisas, de 5.000 vezes a mais que a capacidade do cérebro. Já viram? Com certeza vocês já viram. Aquela imagenzinha de uma pessoa e tem aqueles raios, aquelas ondas eletromagnéticas, aquela energia saindo, né, da cabeça para explicar a energia do pensamento, como que nos comunicamos com o universo. Vocês não já viram essa imagenzinha? Pois, é preciso se criar agora uma imagenzinha com o coração, porque a expansão dessas ondas eletromagnéticas
é 5.000 vezes maior do que a do cérebro. E então, nós influenciamos o meio com o nosso cardíaco muito mais do que com a nossa mente, com o nosso cérebro, com as nossas atividades cerebrais. E aí continua, o que lhe permite uma expansão que altera nosso estado vibracional, vez que altera nossos sentimentos e emoções e influencia o meio em que nos encontramos. Darmos atenção ao nosso centro cardíaco é promover esse encontro, é nos ligarmos conscientemente ao universo, direcionando a nossa existência a partir de um sentido sem qualquer dependência que o ego cria, pois a nossa conexão com o universo, quando sentimos a informação energética do coração, nos liberta do personalismo do ego, de suas carências e ilusórias necessidades. Em poucas palavras, o chakra cardíaco é a passagem secreta de Deus. O ego racionaliza, calcula perdas e ganhos. A informação energética de Deus em nós é um direcionamento, um propósito, uma razão de sermos espíritos. Não há perdas e ganhos, há uma realização, há uma atividade dentro do seu propósito existencial. Porque o propósito da sua vida aqui é universal. É uma fase de um propósito que já acontece há milhares e milhares de anos. É o seu contexto. E então, não se calcula perdas e ganhos, mas a realização desse processo. Isso é a realização do propósito. E é nisso que a íntima voz lá do nosso coração se trata dessa realização. E quando se trata daquela intuição prática, que vem de um instinto que é divino, está dentro desse propósito também. É que se trata de uma situação daquele momento. E a outra forma da intuição, que é a transmissão de uma informação, é para a realização desse processo, a continuação desse processo. É para se dar uma transformação. Nós vamos ver isso mais adiante, tá? Então vamos lá. Quem nunca ouviu a expressão o coração tem razões que a própria razão desconhece? Quer dizer que o coração tem razões que a mente desconhece. Atribuíram a essa colocação o ato impossível. A gente até já tinha comentado, né? Esses atos não são do coração, mas do instinto primitivo. Que quem vai fazer a leitura é o cérebro primitivo. Lembra que nós já estudamos, já conversamos sobre os 3 andares do nosso cérebro? O cérebro primitivo, o intermediário e o neocórtex. E então, do nosso instinto primitivo, quem vai fazer a leitura, já que é o cérebro que faz a leitura, é o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano. Então, as nossas sensações também serão primitivas, de raiva, de medo, de pavor, né? Desespero, aflição, sofrimento, certo? O coração é a razão consciencial que a razão lógica do intelecto desconhece. O que é o intelecto? Né? A nossa mente, então, forma o nosso ego. E então, pelo intelecto, a gente racionaliza, a gente calcula perdas e ganhos, a gente contabiliza, né? Conquistas, contabiliza as nossas perdas, e daí vem os nossos sentimentos correspondentes a tudo isso. Né? A esses padrões, a essas memórias, a esse pacote de dados que a gente já tem guardado, certo? E a razão do coração é a razão da consciência, é consciencial, que nos tornará conscienciosos.
Ela não corresponde à razão do intelecto. Então, quando a gente diz o coração tem razões que a própria razão desconhece, qual é a razão que desconhece? A razão do intelecto, que não entender razão como está certo, como conteúdo finalizado. Razão é o ato de pensar, o ato de ser, o ato de racionalizar. E então, é esta razão que a razão consciencial, né, é desconhecida por ele, certo? Sentir Deus pelo coração, então, é um ato de entrega e confiança. É não estar contextualizando, é não estar racionalizando, é não estar contabilizando. Porque essa voz do coração que vai falar com você, ela é atemporal e ela é imparcial. Não vimos isso? Não vimos isso há pouco? É nessa entrega, então, que se pode dizer, Pai, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Porque qual é a nossa vontade? É a vontade do ego, que vem de onde? De necessidades irreais, de necessidades que não estão no nosso propósito existencial, que não faz parte, porque são vontades que construídas nesses padrões e não é, é, puras, cristalinas, lúcidas, por uma consciência, né, já expandida, por uma e consciência, compreensão, né, por uma compreensão do significado e da significância da vida. Certo? Vamos indo. Então, agora a gente chega na transmissão de uma informação, que é outra parte da intuição. Vamos lá. Transmitir uma informação que diz respeito ao andamento do processo existencial do indivíduo, que a gente estava falando, está relativo ao seu desenvolvimento e à realização do seu propósito existencial enquanto espírito em experiência humana terrena, potencializando suas capacidades já desenvolvidas e desenvolvendo novas habilidades do seu espírito. A transmissão de uma informação tem o poder de transformação da realidade experimentada até então. Acontece que nos deparamos com um obstáculo que impede que nos atentemos à informação transmitida. Este obstáculo é o coração do ego, e este coração está eivado de memórias, e que devemos nos atentar a elas, ou nos perdemos no caminho do autoencontro e da transformação da nossa realidade existencial. Uma vez que se trata de memórias, então não há transformação. Vamos explicar isso? Vamos. Imagine que esse sistema, o ego, também tem um centro lá. Nesse centro, está lá todo o pacotezinho de princípios e valores que vão nos fazer acreditar que é que quando eles ressoam em nós, vão nos fazer acreditar que se trata de uma intuição que vem do coração. E vimos há pouco que o coração é independente do nosso cérebro. É como se ele pensasse sozinho. Ele é quem vai mandar a informação, né, para o nosso cérebro, e não o cérebro para ele. Porque ele é o comando, é o coração. E aí o ego também criou dele, né? Espertinho que é danado, criou dele. E nele há um pacotinho já de informações já prontas. Então, tipo, qualquer coisa eu mando um dadozinho desse aqui, e ele ou ela vai pensar aí que é o coração que está falando. Deixa estar que sou eu. Então, são valores e princípios construídos. E então, quando você acredita, um exemplo, que teve uma intuição que não se
relacione, seja relacionamento amoroso, seja de amizade, de trabalho, né? Formar uma sociedade, por exemplo, com uma pessoa que seja um bandista e você é de uma religião que é totalmente contra a Umbanda, que acha que Umbanda é coisa do diabo. Você tem um valor religioso. Esse valor religioso está lá nesse coraçãozinho do ego. E aí ele vai se manifestar nesse momento que você está lá para formar uma sociedade, para abrir uma empresa. E você vai acreditar que é a vozinha do seu coração, que é Deus falando com você. E não é. Porque a voz do coração, ela é o quê? Imparcial. Ela é atemporal, porque ela não vai falar no passado nem no futuro, só acontece no agora. E ela é imparcial, ela não julga, ela não condena, ela não faz essa racionalização, ela não calcula perdas e ganhos. Não é isso? Quem faz isso? É o ego. Mas ele cria o coraçãozinho dele lá e ele nos engana. E aí vamos tomando as nossas decisões, fazendo as nossas escolhas com o coração do ego. E muitas vezes a gente pode até desanimar, se frustra, porque a gente espera, quer ver uma transformação na nossa vida e essa transformação não acontece, porque a gente acredita que está, né, por estarmos numa caminhada de espiritualidade, que essa transformação vai acontecer. Mas por que não está acontecendo a transformação? Quem causa a transformação? Foi que vimos há pouco, o coração. O ego não causa transformação. Porque o ego é feito de memórias, e memórias não transforma, é padrão. Memória é padrão. E padrão se repete. Ou não seria padrão. Então, não é imparcial. E aí a gente fica ouvindo a vozinha do nosso coração, certo? E não há essa transformação. Não passamos por novas experiências. Não vimos lá atrás que quando a gente vai sentir, perceber essa íntima voz em nós, que vai passar pelo nosso chakra cardíaco, vai trazer uma transformação. E trazendo uma transformação, vai trazer novas experiências. A gente vai parar de estar andando em círculos, certo? E então, e este coração do ego, continuando aqui, está evado de memórias, e que devemos nos atentar a elas. Olha o que a gente tem que observar. Isso está sendo imparcial? Isso que eu estou sentindo é imparcial? Se não é imparcial, é do ego, né? Ou nos perdemos no caminho do autoencontro. E isso não acontece? Acontece. E da transformação da nossa realidade existencial. Uma vez que se trata de memórias, então, não há transformação. A diferença marcante, olha aí para a gente guardar no coração. A diferença marcante entre a intuição divina e a intuição do ego, que é uma falsa intuição, tá? É uma fala do ego, mas para ficar didáticozinho. A diferença marcante entre a intuição divina e a intuição do ego é esta, que a divina cria em nós um sentimento novo. E esse sentimento que surge norteará uma ação nova, ainda que com modos relativamente habituais, mas, ou seja, o modo operante, né? O comportamento, mesmo que seja de forma habitual, porque é um comportamento do personagem, mas vai trazer um sentimento novo e uma experiência nova, né? Mas nova, por trazer uma consequência igualmente inédita. Então, dar-se-á uma transformação. E a intuição, que parte do centro do ego, vem de um sentimento pré-existente. É sentimento que você já tem, a do coraçãozinho, vai lhe trazer um sentimento novo, vai lhe despertar. Não é para expansão, gente. Não é para despertar, expandir a nossa consciência. Então, vai trazer sentimentos novos, coisas que até então a gente não sentia. E aí, ou vai trabalhar
sentimento novo que já tinha sido despertado antes, ou vai trazer um mais novo ainda. E o do ego é pré-existente, porque é memória, porque é padrão, tá? E a ação posterior, que além de habitual, não traz ao indivíduo um resultado novo. Toda vez que você segue a voz do ego, os resultados são idênticos, não traz um resultado novo. E a gente, como a gente tinha dito, muda-se o cenário, muda-se, né, as pessoas envolvidas, mas aquela experiência vai trazer os mesmos resultados, porque são os mesmos sentimentos, são as mesmas emoções, são os mesmos desejos, são as mesmas vontades e as mesmas necessidades ilusórias criadas, né? E então, desses desejos, dessas crenças. Então, não terá nenhuma experiência nova. Não tendo uma experiência nova, não se fala em expansão do ser, porque está fechado naquele pacotezinho de dados, certo? Ou seja, então, não transforma algo em seu ser, vez que continuará o mesmo. Se Deus é atemporal e infinito, a informação energética proveniente dele tem essas mesmas características. É atemporal e não se limita a um espaço energético de condições culturais, sociais e religiosas. A exemplo do que a gente estava falando da sociedade, né? De uma pessoa que tem uma religião que considera os ubandistas, né, satânicos, né, satanistas, né? Ela pode, então, se utilizar desses meios para a realização de uma nova ação. Ação nova essa que resulta em uma transformação, mas não necessariamente que tenha a ver estritamente com elas, certo? Como assim? Nesse caso do exemplo da sociedade, se a transmissão dessa informação divina, né, traz um sentimento novo, se ela for divina, você vai sentir vontade de conhecer aquele umbandista um pouco mais de perto e buscar compreender a sua religião. Você não vai julgá-lo, você não vai condená-lo. E você vai vislumbrar, sim, a possibilidade dessa sociedade. Então, veja que a transformação da informação está lhe trazendo um sentimento novo e uma experiência nova. E então você está o quê? Expandindo. Ela é imparcial, tá? E vamos ver mais adiante, além de imparcial, o que é que ela faz? A segunda diferença entre a intuição divina e a intuição do centro do ego é que a voz que vem do centro do ego é negativa. Está relacionada a um não fazer, um não ser, a uma proteção do ego. Não é aquela proteção do instinto de sobrevivência, tá? É uma proteção do ego, porque o ego ele é frágil. Ele tem medo de morrer, ele tem medo de perder a identidade dele. E então ele nega o que vem de diferente para ele. Ele age com negação. E essa negação não é não quero, não aceito, não farei isso. Não é essa negação. A negação é a contextualização negativa que você vai dar àquele fato, àquela experiência. Tá? No caso do exemplo agora do religioso, que considera o bandista satanista, vai dar uma conotação negativa. Então, o centro do ego trabalha com o negativo, e o centro do coração trabalha com o positivo, que é uma ação, é um fazer, é um ir. Mas vamos ver isso mais adiante. Quando se diz negativa, não se refere a algo mal, refere-se à não realização de algo. E a voz divina é positiva, está relacionada a uma realização, a uma ação de se fazer algo, de ser, de buscar, de ir. Essa voz, por causar transformação, não nos direciona a uma ação negativa, de uma não realização, mas de uma realização em si. No universo não existe termos de negação. Somente no ego existe. Tudo no universo acontece por ações positivas. Termos de negação, nada cria e nada transforma. Se somos um só com o universo, obviamente que em nós
não há termos de negação, apenas de criação e transformação. Deus é verbo no infinitivo, e nós somos o verbo que se fez carne. Suas leis são imutáveis, porque nelas não há o não fazer, o retornar, o negar, mas sempre o ir em frente, o seguir, o realizar, o criar, o transformar. Se eu digo a você, para não pensar em um exemplo, se eu digo a você, para não pensar em um elefante branco, automaticamente sua mente não registrou o termo negativo, não. E você pensou em um elefante branco. E todos vocês pensaram agora. Já apareceu aí na talinha mental de vocês um elefante branco. Porque se a gente diz, não pense em um elefante branco, todo o nosso ser, que é divino, não registra o termo não, o termo de negação, só o positivo. E então tem que ser o afirmativo, o fazer. E aí eu digo, pense em um elefante verde. Pense em um elefante cinza, como é. Pense em um elefante amarelo. Mas se eu digo, não pense em um elefante branco, até eu falando agora que não pense em um elefante branco, também aparece na minha tela mental um elefante branco. Porque é a nossa ordem que vem do nosso pensamento, da nossa fala, da nossa emoção, esse comando, né, gera a imagem mental. Então, tudo que a gente fala cria a imagem mental, certo? E então, a voz do coração nunca será negativa de um não fazer, mas sim de um fazer. Sempre é afirmativo, é sempre no infinitivo, como o verbo no infinitivo Deus é o verbo. E o verbo se fez carne. Somos nós, fractais dele, enquanto estamos aqui encarnados, certo? E então a condição sine qua non para a intuição divina fluir. Ah, já compreendi, Angélica. Vou ficar atento agora a esse comando do cérebro que quer se passar pelo meu coraçãozinho, certo? Mas agora, o que é que eu faço mais para perceber, sentir a voz de Deus em mim, essa verdadeira intuição? O desapego. Se não desapegar de tudo que você construiu, desses padrões, dessas memórias, não haverá liberdade. E sem a liberdade, você não vai perceber a intuição. O apego é o oposto da liberdade. Se há apego, né, não há um ser livre. Se não há um ser livre, não há um uso consciente do livre-arbítrio. Ou seja, o seu personagem, quando vai atuar, quando faz uma escolha, quando tem um comportamento, certo? Também não é livre. Quando você, numa simples escolha hoje eu estou sentindo uma vontade enorme de almoçar tal coisa. Sabia que isso não é consciente? É o seu livre-arbítrio fazendo uma escolha do que você quer almoçar, mas se você não é livre de padrões, essa vontade, esse paladar que você tem em relação a certo alimento que você está com vontade de almoçar, também foi construído. Não é livre. Ele faz parte de memórias. Tá? Então, se não há uso consciente do livre-arbítrio, não há sofrimento. Consequência, perdão, há sofrimento. Vamos lá, vou repetir. Se não há uso consciente do livre-arbítrio, há sofrimento, consequência das escolhas que não são o caminho do nosso eu superior. Todas as respostas, absolutamente todas as respostas, encontram-se em nós. Sofremos por diversos motivos, mas todo sofrimento é o resultado de uma resistência às mudanças que se encontram em nossos apegos. A gente sofre porque a gente não quer soltar a corda, é como aquele cabo de guerra, né? Que
fica puxando de um lado e puxando de outro, a gente fica com as mãos machucadas, a gente fica nessa luta, mas a gente não solta, a gente não se entrega nessa confiança à nossa íntima voz. Porque lá no fundo, todos nós sabemos o que é para ser feito. Porque lá no fundo, todo mundo sente essa íntima voz. Não é que essa voz só vai surgir depois que a gente se tornou livre, depois que a gente desapegou. Ela já está lá e a gente sabe qual é. A gente tem a dificuldade de percebê-la com clareza e de colocá-la em prática e então sermos conscientes e conscienciosos, certo? Por causa dessas prisões às quais nós ainda vivemos, tá? Então, se o assunto é essência divina, autodescobrimento, liberdade, amor e felicidade, o coração é o único caminho e o desapego é o que abre este caminho. E então, por fim, a intuição é um salto de Deus em nossa alma. Não é lógica, é incognoscível. Você não precisa compreender suas razões. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Não é isso? E então, se você for racionalizar, se você for ficar contextualizando, já deixou de ser a vozinha do coração. A gente não tem que compreender o que é que está por trás dessa voz, o que é que ela está querendo dizer com essa informação que está lhe passando para a transformação de um sentimento, né? E de suas emoções e o andamento e dar andamento no propósito da sua existência. Porque, uma vez que somos um só com o universo, nós estamos aqui vivendo um pedacinho desse enredo universal, dessa grande história do universo que nós fazemos parte. E então, o que está por trás de tudo isso é o grande mistério divino. O para quê a gente não vai compreender. E quem explica muito bem sobre isso é Osho, que a intuição não tem uma explicação, é incognoscível, é um salto, é um pulo, ela vem, ploft, e você sabe que está ali, você sente, lá no fundo você sente, você não quer é vivê-la, não quer é percebê-la com clareza, e aí, o que é que o ego faz? Faz de conta que não está percebendo ela. E então não há essa entrega ao incognoscível. Essa entrega, se é incognoscível, essa entrega é o quê? Em confiança, em plena confiança. Tá? A intuição é a razão divina que a razão intelectual não pode explicar.